Vamos então começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. E antes, eu gostaria de pedir a vocês que dessem like nesse vídeo, se inscrevessem no canal e acionassem as notificações. E também, se vocês puderem, vocês podem fazer comentários sobre essa aula, para que eu possa acompanhar como está a recepção deste assunto. Pois bem, o tema desta aula, como vocês estão vendo aqui, trata-se de leis de Newton. Então, eu posso dizer aqui a vocês que as leis de Newton, elas são o tema central desse curso introdutório de mecânica clássica. Basicamente, as leis de Newton, elas vão relacionar a ação física que as partículas sofrem com a consequência desta ação, que é basicamente o movimento. Então, a ação física que as partículas sofrem, aqui a gente pode dizer que é a força. Que, como a gente falou na aula passada, a força ela vem da interação da partícula com as demais partículas do universo. E o resultado dessa interação é uma mudança no seu estado de movimento. E essa relação dessa ação física, que é a força, com a mudança do estado de movimento, ela é intermediada por uma propriedade intrínseca da partícula, que é a massa. A massa é que vai indicar como será a resposta do movimento da partícula à ação sofrida através da força. Nós falamos na aula passada o que é força e o que é massa. A força é uma ação física que a partícula sofre por interação com as demais partículas do universo. E o que acontece? A força, ela tem como resultado a mudança do estado de movimento da partícula. Ou seja, se a partícula ela sofre a ação da força, o que pode acontecer? Ela pode, por exemplo, sair do estado de repouso para o estado de movimento. Ou então, se ela está em movimento, ela pode entrar em repouso. Ou então, ela pode aumentar sua velocidade, ela pode diminuir sua velocidade, ela pode fazer uma curva. Ela pode acelerar ou desacelerar. E por aí vai. A gente viu também que a força ela é uma grandeza vetorial. Então, se a partícula, ela por exemplo, ela sofre força pela interação de duas fontes diferentes, essas duas forças que vão interagir, que vão atuar na partícula, elas vão se somar como vetores. Então, a força ela vai ter todas as propriedades que um vetor tem, conforme nós estudamos no começo do curso de Física Geral 1. E você também tem a propriedade que a partícula tem, que é a massa. Então, o que é que vem a ser a massa, né? Como nós falamos na aula passada, a massa ela é uma propriedade que a partícula tem de quantificação da sua inércia. O que quer dizer isso? Então, se a partícula ela tem muita massa, tem uma massa grande, significa que ela tem uma grande quantidade de inércia. Significa que esta partícula ela vai apresentar muita resistência
a mudança do seu estado de movimento. E se a partícula tiver uma massa pequena, ela vai ter menos resistência à mudança de estado de movimento. É só pegar, por exemplo, vamos colocar aqui dois exemplos simples, entender? Uma coisa é você chutar uma bola. Pega uma bola, sei lá, uma bola de futebol, uma bola leve. E você chuta a bola. Então, quando você chuta, a bola responde a seu chute através do movimento que ela sofre. Agora você deu o mesmo chute numa pedra de calçamento e veja o que acontece. Então, basicamente, pedra de calçamento mal vai sair do lugar e provavelmente seu dedão vai sair do lugar. Isso por quê? Porque a pedra de calçamento ela é mais massiva que a bola. Então, vamos ver aqui o que estudaremos nesta aula. Então aqui, olha, nós vamos definir o que é momento linear, ou também conhecido por quantidade de movimento. Aí aqui o que são referenciais inerciais, e a partir dessa definição vamos falar do que é conhecido por primeira lei de Newton. Aí aqui nós temos a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, a famosa lei da ação e reação. Então aqui, pessoal, olha, nós vamos começar falando do que é momento linear, ou conhecido também como quantidade de movimento linear. Porque tem outra grandeza que é o momento angular, que é a quantidade de movimento de rotação, que é outra história quando estudar a rotação do corpo rígido. Então vamos aqui, olha. Vamos colocar aqui um referencial. Aqui, olha. Aqui eu tenho os 3 eixos. Aí nós temos aqui x, y, z. E nós temos aqui uma determinada partícula. Esta partícula, ela tem uma massa que eu vou chamar de m. E essa partícula, ela tem uma velocidade instantânea, que eu vou chamar de v. Pois bem, eu posso, então, a partir de agora, definir um certo vetor que eu vou chamar de momento linear. Então, eu vou definir o momento linear da seguinte maneira. Então, eu tenho aqui, olha, o vetor que eu vou chamar de P, que é igual a m vezes a velocidade. É o produto escalar do vetor velocidade com a massa, que é uma grandeza escalar aqui. Aliás, produto escalar não, uma multiplicação por escalar do vetor velocidade com o escalar massa. Aí nós temos o vetor momento linear. Então vamos aqui falar mais um pouco do vetor momento linear. Então aqui, algumas propriedades.
Aqui, claro, né? O momento linear, né? O momento linear de uma partícula é paralelo aí aqui, olha, é paralelo à sua velocidade. Claro, pelo vetor momento linear ser definido como uma multiplicação por escalar do vetor velocidade com a massa, é claro que o momento linear apontará para onde apontará a velocidade da partícula. Aqui, olha, no repouso, o momento linear é o quê? É nulo. É o próprio vetor nulo. Na situação em que a partícula está em repouso, no referencial adotado. Aqui, pessoal, nós temos a propriedade 3 do vetor momento linear da partícula, é que se a velocidade da partícula não varia, o que acontece aqui? P é constante. Pessoal, eu coloquei essas três propriedades aqui. Elas, pela definição do vetor momento linear, são propriedades que você olha assim para uma partícula que são triviais. Claro, se o momento linear é uma multiplicação por escalar do vetor velocidade com a massa, claro que o momento linear é paralelo à sua velocidade. E claro que se a velocidade for nula, né, ou seja, no repouso, o momento linear é nulo. E claro que se V não variar, o P também não. Isso são propriedades triviais. Mas por que eu coloquei essas propriedades? Porque quando for aplicar o conceito de momento linear para um sistema de partículas, essas propriedades vão aparecer no sistema de partículas. E quando essas propriedades aparecem, elas vão estar relacionadas com uma das leis mais fundamentais da física, que é a lei de conservação do momento linear. Aí nós vamos ver isso com mais detalhes quando estudarmos o movimento de sistema de partículas. Aqui, pessoal, um exemplozinho simples de aplicação só para a gente se acostumar com esse conceito de momento linear. Então aqui, olha. Qual o momento linear de uma partícula de massa 2 kg que se movimenta com velocidade constante? A velocidade aqui, 2 metros por segundo na direção I, menos 3 metros por segundo na direção J. Então vamos lá, vamos ver aqui. Eu vou colocar um desenho, um gráfico, para isso ficar melhor visível, para saber para onde está apontando a velocidade e assim saber para onde vai apontar o vetor momento linear. Então vamos lá. Primeiramente, vamos considerar aqui um certo referencial. Então, deixa eu trocar a cor aqui. Botar preto. Então aqui, olha. Nós temos um referencial. Pronto.
Aqui nós vamos traçar no gráfico o vetor velocidade. A componente x da velocidade aqui, olha, Vx, 2 metros por segundo, na direção y. E na direção y aqui, né, o Vy, menos 3 metros por segundo aqui, j. Aí nós vamos marcar esta velocidade. Então aqui eu tenho 2 e menos 3. Aí nós vamos colocar aqui, olha, o vetor velocidade instantânea. Aí aqui, olha, é a velocidade. E quem é o momento linear? Vamos fazer o cálculo aqui. Eu vou colocar aqui, olha, o vetor P, que é o momento, é o quê? É a massa, é a multiplicação por escalar da massa com a velocidade, vezes a velocidade. Aí isso aqui dá o quê? A massa tem valor de 2 kg. Aí eu tenho aqui, olha, 2 kg. Aí eu vou colocar aqui a velocidade, que é 2 metros por segundo na direção y, menos 3 metros por segundo na direção j. Aí a multiplicação por escalar aqui é simples. Eu multiplico esse 2 pela componente i e o 2 pela componente j. A propriedade distributiva. Então aqui, olha, esse por esse e esse por esse. Aí vai ficar assim, olha, o momento linear será igual 2 vezes 2, 4. Qual a unidade de momento linear? É quilograma metro por segundo. Então, bota aqui, ó, 4 quilogramas metros por segundo. Isso aqui na direção y. Aí aqui, olha, 2 vezes menos 3 dá menos 6. Aí aqui, menos 6 quilogramas metros por segundo na direção j. Vou marcar aqui o vetor momento linear. Aí, como é que vai ser aqui? Olha aqui, o vetor momento linear é 4 kg metro por segundo na direção y e menos 6 kg metro por segundo na direção j. Eu vou aproveitar aqui esse sistema de eixos para colocar aqui o momento linear. Então aqui, olha, eu vou ter o P, aqui, olha, o PY, que é a componente y do momento linear, e aqui o Px. Aí eu vou colocar aqui, olha, 4 e menos 6 aqui, olha. Pronto. Aí eu vou colocar o vetor agora, o vetor momento linear. Aí vejamos aqui, olha,
esse aqui é o nosso vetor P. Como era de se esperar, ele é proporcional, ele é paralelo à velocidade da partícula. Então, aqui, olha, supondo que a partícula esteja aqui, olha, vamos colocar aqui a partícula na origem. Se a velocidade dela está para cá, então o momento linear também aponta para onde aponta a velocidade. Pessoal, agora nós vamos falar o que são referenciais inerciais. Essa é uma classe muito importante de referenciais, porque a definição dessa classe de referenciais ela vai servir como base para mais tarde enunciar as leis de Newton relacionadas ao movimento da partícula clássica. Então, pessoal, a gente tem que entender um aspecto fundamental do movimento. É que o movimento de um objeto ele não é absoluto. Isso quer dizer o quê? Que o movimento, na verdade, ele é relativo. Ele vai depender do referencial adotado. Para entender isso num exemplo do dia a dia, se eu estou dentro de um ônibus, aí esse ônibus ele está rodando na pista, tá andando. Aí se eu pergunto, eu estou em repouso ou em movimento? Essa pergunta ela está incompleta. Eu tenho que dizer o seguinte: você está em repouso ou em movimento, por exemplo, em relação ao ônibus? Então, se eu estou dentro do ônibus, estou sentado. Então, se eu tomar um referencial fixo no ônibus, eu estou em repouso com relação ao ônibus. Agora, se eu pergunto, eu estou em movimento ou em repouso com relação à estrada? A estrada na qual o ônibus se movimenta. Aí sim, em relação a um referencial fixo na estrada, eu estou em movimento. Então, isso é um exemplo simples para a gente entender que o movimento ele é um conceito relativo. Ele depende, o estado de movimento depende do referencial. Então, se eu estou em repouso ou em movimento, se eu estou, por exemplo, com velocidade constante, se eu estou acelerado, se eu estou em trajetória retilínea, em trajetória curva, tudo isso vai depender do referencial. Então, sempre que eu for tratar um movimento, eu tenho que especificar antes o referencial adotado. Então, aqui, claro, eu vou especificar o referencial. Pronto. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui um referencial. Aqui é a origem referencial. Eu posso colocar, por exemplo, um referencial fixo na tela. Aí aqui, uma vez que eu fixo o referencial, né, agora eu vou considerar a partícula. Eu tenho a partícula aqui, de massa m. Essa partícula ela está sob a ação de uma força resultante. Aqui eu tenho uma força resultante.
E então, dado o referencial, a massa da partícula e a força que atua sobre ela, eu vou identificar que tipo de movimento essa partícula faz. Agora, pessoal, eu vou considerar uma certa classe de partículas, que a partir dessa classe de partículas, né, eu vou definir uma certa classe de referenciais, que são os referenciais inerciais. Eu vou definir aqui o que nós chamamos de partícula livre. O que é uma partícula livre? Na verdade, a partícula livre é uma outra forma de dizer, de me referir à partícula em equilíbrio. Isso que é, basicamente, é uma partícula cuja força resultante é nula. Então aqui, pessoal, olha, se essa força resultante aqui, ou seja, ela sendo a soma de todas as forças atuantes na partícula, se essa força resultante ela for nula, então essa partícula de massa m é uma partícula livre. E agora, pessoal, nós podemos definir o que são os referenciais inerciais. Então aqui, ó, pessoal, eu vou colocar aqui uma definição muito importante antes de enunciar as leis de Newton, que é a definição de referencial inercial. O que é isso? Então vamos colocar aqui a definição de referencial inercial. É o referencial no qual uma partícula livre move-se com velocidade constante. Então vamos entender melhor o que significa um referencial inercial. Então aqui vejamos. Vamos colocar aqui, olha. Eu tenho um referencial. Vamos colocar aqui, olha. Esse referencial é um referencial que eu vou chamar de S. Aqui ele tem uma origem e S é um referencial inercial, conforme a definição que colocamos agora. Então, o que acontece? Eu vou colocar aqui uma partícula livre. Imagine que vocês têm uma partícula livre aqui. Então, aqui, olha, eu tenho uma partícula livre.
Se o referencial ele é inercial, então, pela própria definição dele, o que vai acontecer? Essa partícula livre, se nós considerarmos um movimento em relação ao referencial S, ela vai se mover com velocidade constante. Então, aqui, olha. A velocidade dela será constante. Então, aqui eu tenho um V constante. Então, o que pode acontecer aqui, nesse caso? A partícula, ela vai se movimentar numa trajetória retilínea. Aqui, ela vai seguir aqui, olha, ela vai seguir aqui, olha. Que a gente viu lá em aulas passadas, quando a gente tratou de Física 1, lá na cinemática, que quando a partícula ela está com velocidade constante, com vetor velocidade constante, a trajetória da partícula ela é retilínea. Então aqui, a trajetória é retilínea, né? E o movimento que a partícula vai seguir, a partícula livre, no referência inicial, é um movimento retilíneo uniforme. Aquele movimento que a gente estudou com velocidade constante. Então, eu vou colocar aqui as observações. Aqui. Vamos colocar as observações. Observações. Observação 1. Uma partícula livre movimentando-se em relação a um referencial inicial, referencial inercial, aqui tem vou colocar assim, olha. Está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Retilíneo uniforme. Pronto. Então, vamos entender essa primeira observação aqui. Eu tenho uma partícula livre que se move num referencial, em relação ao referencial inercial. Então, pela própria definição de referencial inercial, uma partícula livre, ela se move com velocidade constante. A velocidade constante que eu digo é o vetor velocidade instantânea associado à partícula. Então, se a partícula tem velocidade constante, a velocidade zero é uma velocidade constante, porque ela sendo a velocidade sendo sempre zero, ele é aquele mesmo valor de velocidade constante. Aí isso significa que uma das possibilidades que pode acontecer com a partícula livre é o repouso. Então, uma partícula livre movimentando-se em relação ao referencial inercial está em repouso, que pode acontecer, ou em movimento retilíneo uniforme, se a velocidade for constante e diferente de zero.
Então ela vai se mover com o movimento retilíneo, né, seguindo a reta. E uniforme, que é a velocidade sempre constante. Muitos autores chamam esse conteúdo aqui, dessa primeira observação, de primeira lei de Newton. Muitos livros colocam assim, uma partícula livre, né? Ou seja, sem estar sujeito à ação de uma força resultante, ou está em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Mas, na verdade, isso que muitos autores chamam de primeira lei de Newton é, na verdade, a definição de referencial inercial. Para aí sim, uma vez definido o referencial inercial, aí sim eu vou enunciar a segunda e a terceira lei de Newton, que são leis propriamente ditas. Eu vou colocar aqui, entre parênteses, primeira lei de Newton. Mas, na verdade, o contexto desse negócio que nós chamamos de primeira lei de Newton, na verdade, ela não é uma lei física propriamente dita. Ela é a definição de referencial inercial. E aqui eu coloco a observação 2. Vamos colocar aqui a observação 2. Em relação a um referencial inercial, em relação ao referencial inercial, uma partícula livre, vou colocar aqui, uma partícula livre tem seu momento linear. Vou até colocar aqui, dar um destaque aqui. Em seu momento linear conservado. O que significa esse momento linear conservado? Significa que o vetor momento linear da partícula, conforme nós definimos anteriormente, o vetor momento linear de uma partícula livre que se move em relação ao referencial inercial, ele nunca muda. Ele é o mesmo sempre. Ele nunca muda no tempo. Então, o que acontece? Aqui, olha, o P, né? O momento linear, como nós definimos, é igual a mv. Aí, uma partícula livre que move-se em relação ao referencial inercial tem velocidade constante, então o momento linear também vai ser. É uma consequência imediata. Então, isso aqui, pessoal, essa segunda observação, ela é, na verdade, a primeira manifestação de uma lei fundamental da física, que é a conservação do momento linear. Ela, na verdade, essa lei da conservação do momento linear, ela é uma das leis mais importantes de toda a física. E essa lei da conservação do momento linear, ela não está só presente na mecânica clássica, mas ela está presente nas demais áreas da física. Você observa a conservação do momento linear, além da mecânica clássica, na mecânica quântica,
no eletromagnetismo, na gravitação, etc. Na dinâmica dos fluidos e por aí vai. Mais adiante, a gente vai ver essa conservação do momento linear não para uma partícula, mas para um sistema de partículas, ou seja, quando tem várias partículas que interagem entre si. Aí nós vamos mostrar como é que surge essa lei da conservação do momento linear. Eu vou fazer mais um comentário aqui. Eu vou chamar de observação 3. É o seguinte. Quando um referencial não é inercial, de acordo com a definição que nós colocamos anteriormente, este é dito aí aqui, olha. Não inercial. Então, quando o referencial ele não é inercial, né? Então, a gente dá um nome a esse referencial. A gente diz que ele é um referencial não inercial. Então, basicamente, todos os referenciais possíveis para tratar do movimento das partículas, eles podem ser divididos na classe de referenciais inerciais e referenciais não inerciais. Então aqui, pessoal, nós temos agora um teorema. Um teorema que, a partir dele, nós encontramos uma classe de referencial inercial, a partir de um único referencial inercial. Então, o que acontece? O que diz o teorema? Qualquer referencial que se mova com velocidade constante em relação a um referencial inercial é também inercial. Veja só aqui. Então, eu dou um referencial inercial, né? Aí eu pego outro referencial que se move com velocidade constante em relação ao referencial, que é inercial. Então, este teorema diz que esse referencial que eu estou tomando, que se move em relação ao outro com velocidade constante, é também inercial. O teorema garante isso. Então, nós vamos fazer a demonstração deste teorema. Aqui, pessoal, nós vamos considerar aqui eu tenho aqui, olha, um referencial que eu vou chamar de S. Esse referencial S, ele tem origem O. E S é inercial. Aí, pessoal, eu vou pegar aqui outro referencial que eu vou chamar... Aqui, ó, vamos pegar outro referencial. Esse referencial aqui, eu vou chamar de S'. E ele vai ter uma origem que eu vou chamar de O'. Aí, claro, aqui, o referencial é esse, aí eu tenho um eixo aqui que eu vou chamar de X, Y. Aí eu posso botar ainda aqui um eixo Z. E aqui eu tenho X', Y'. E posso botar aqui também um eixo Z'. Suponha que o referencial S', ele se mova em relação a S
com a velocidade constante. Então, por exemplo, o referencial S', eu posso localizar S' em relação a S a partir de um vetor posição aqui. Ó. Vamos definir o vetor posição de S' em relação a S. Aí eu tenho este vetor aqui. Vejam só. Esse vetor aqui, eu vou chamar de R de T. Aí como, por exemplo, S' está se movendo, né, em relação a S, esse R, claro, depende do tempo, né? Então isso aqui está se movendo. Aí quando se move, esse vetor varia. Agora eu vou supor que S' se move com velocidade constante. Então vamos supor que ele siga esse caminho aqui, olha, um caminho retilíneo, né? Que se ele se move com velocidade constante, então ele segue uma trajetória retilínea. Então aqui, ele se move, olha. Aqui. Com velocidade. Aí eu vou colocar aqui a velocidade V. Esse V é constante. Pois bem, o referencial S', então, ele está seguindo essa trajetória aqui, olha. Aí, se V é constante, como é que eu relaciono a posição de S' com sua velocidade? Assim, ó, supondo que em t igual a zero, R igual a zero, ou seja, no instante inicial, supondo que os referenciais são coincidentes, então vai acontecer de R de t é igual a V vezes t. Pronto. Então, é assim que a posição de S' em relação a S varia em função do tempo. Como um movimento retilíneo uniforme. Vamos, então, considerar o movimento de uma partícula livre. Então, eu vou colocar aqui uma partícula livre. Eu vou colocar aqui, olha, nossa partícula. Vamos aqui, olha. Nossa partícula livre, ela é livre, ela não tem força resultante sobre ela. Então, o que vai acontecer aqui? Essa partícula, o movimento dela, pode ser descrito tanto em relação a S, como em relação a S'. Aí aqui, em relação a S, a posição, olha, ela é dada por... Aí aqui eu tenho... Vou chamar isso aqui de... essa posição de R dt. E o movimento da partícula em relação a essa linha, eu tenho aqui, olha, ela é localizada a partir desse vetor posição aqui, olha.
que eu vou chamar de R'. Se vocês observarem aqui a figura, olha, eu tenho três vetores aqui, olha, que fecham um polígono. Aí aqui, olha. Você se lembra lá da regra de soma, regra geométrica de soma de vetores? Se vocês observarem aqui, olha, eu tenho um R, o vetor Rzão de t, né? Aí, partindo da extremidade de Rzão, eu tenho aqui o R', que é R' de t também. E partindo aqui, olha, da origem de Rzão de t e indo até a extremidade de R' de t, eu tenho R de t. Então, pela figura, lembrando-se da regra de soma de vetores, então aqui eu tenho que o R de t é basicamente o R de t mais R' de t. E assim, pessoal, o R', eu posso isolar aqui o R', né, passando para cá menos, aí vai ficar assim, olha, o R' de t, isto aqui dá igual R de t menos o Rzão de t. Deixa eu colocar aqui a seta que faltou. Aí o que vai acontecer aqui, olha? Mas quem é o Rzão de t? É a posição relativa do referencial S' com relação ao referencial S, né? Que é dado aqui por Vzão t, onde esse V é a velocidade do referencial S' em relação a S. Aí o que acontece? R' dt é igual R de t menos V de t. Mas, perdão, pessoal. V de t não, é V vezes t. Deixa eu só corrigir aqui. Então, aqui, olha. Pronto. Vzão vezes t. Para eu mostrar que o referencial S' é também inercial, né? Eu tenho que mostrar que a velocidade da partícula em relação a S' ela é também constante. Vamos tratar, então, dessa questão da velocidade. Então, nós vamos calcular a velocidade da partícula, tanto no referencial S como no referencial S'. Aí aqui, olha, pessoal, vamos aqui, olha. No referencial S, a velocidade instantânea da partícula é. Aí vamos aqui, olha. Nós temos V é igual. Aí eu faço a razão entre o deslocamento infinitesimal medido em relação a S sob o intervalo de tempo infinitesimal, no qual a partícula demora para fazer o deslocamento infinitesimal dr. Aí aqui, no referencial S', a velocidade da partícula é
Aí vamos aqui, olha. Eu tenho aqui, vou chamar de V' é igual a dr' dividido por dt, que é o deslocamento infinitesimal medido no referencial a essa linha sobre o intervalo de tempo no qual a partícula demora para fazer este deslocamento infinitesimal. Olha aqui, olha. Por hipótese, como a partícula é livre e o referencial S é inercial, então a velocidade da partícula, pela própria definição de referência inercial, essa velocidade é constante. Então, isso aqui olha, V é constante. Aí precisamos mostrar que V' também é constante. Então vamos lá. Aqui, pessoal. Olha, vamos pegar essa expressão aqui, olha. Vamos continuar aqui. Eu tenho aqui que R', né? Como já... A forma como a posição medida em S' se relaciona com a posição medida em S é assim, né? R menos VT. Aí, continuando aqui, pessoal. Calculando aqui o deslocamento infinitesimal, eu tenho aqui, olha, dr' é igual a dr menos dvt. Aí o que acontece aqui, pessoal? Aqui é o deslocamento infinitesimal da partícula, corresponde no referencial S. E aqui, pessoal, é o deslocamento. Olha só, essa parte aqui é o deslocamento infinitesimal do referencial S' em relação a S. Aqui, então, olha. Aqui, olha. Isso aqui, se eu for calcular aqui, olha, dvt. Isso aqui é igual. Esse V aqui, como ele é constante, eu posso tirar aqui, olha, botar para fora aqui do parênteses. Aí vai ficar assim, olha. V dt. Aí o que é que vai ocorrer aqui, pessoal? O dr' é igual a dr menos v vezes dt. Aí aqui, pessoal, eu vou fazer a razão com dt. Aí o que acontece aqui? dr' dt. Isso é igual dr dt menos v dt dividido por dt. Aí o que ocorre aqui, pessoal? dr' dt, conforme nós definimos, é a velocidade instantânea no referencial S', o V'. dr dt é a velocidade da partícula com relação a S. E aquela dt com dt é 1. Aí vai ficar assim. V' é igual V menos V. Olha aqui, olha. V é a velocidade relativa do referencial S' em relação a S. Então, o referencial S' está se movendo em relação a S, né? Com essa velocidade vetorial aqui. E V é a velocidade da partícula com relação a S. V é constante. Essa velocidade é constante.
pela hipótese do problema, né, que a gente considerou que o referencial se move com velocidade constante em relação ao outro. E esse V aqui é constante também, pelo fato da partícula livre estar se movimentando em relação ao referencial inercial. Então, eu tenho aqui a subtração de duas velocidades constantes. A subtração de duas velocidades constantes resulta, então, numa velocidade constante. Então, V' é constante. Então, aqui, olha. Se V e Vzão são constantes, então V menos Vzão é também constante. E assim, V' é constante. O que é que significa V' sendo constante? Então, vamos entender isso aqui. Olha, vamos tomar o referencial essa linha aqui. Vamos pegar só o referencial essa linha. Eu tenho aqui, olha, o referencial essa linha. E eu tenho uma partícula livre que se movimenta com velocidade constante. Então, eu tenho aqui, olha. Eu tenho V' constante. Se eu tenho aqui essa linha sendo um referencial, é um referencial, e nesse referencial uma partícula livre tem velocidade constante, então concluímos que essa linha é inercial. Essa linha é um referencial inercial. Essa linha sendo um referencial inercial significa o quê? Dado um referencial inercial, então todos os referenciais possíveis que se movem com velocidade constante em relação ao referencial é também um referencial inercial. E assim, nós podemos definir uma família de referenciais inerciais. Dado apenas um referencial inercial, a gente pode definir a família de referenciais inerciais, sendo todos os referenciais que se movem com velocidade constante em relação ao primeiro. Ok, pessoal. Agora, para entender melhor essa questão de referencial inercial na prática, vamos colocar uns exemplos práticos para a gente entender melhor isso. Eu vou colocar aqui um exemplo para a gente ver como é que isso funciona na prática. Vamos ver esse exemplo aqui. Seja um ônibus que se move numa estrada retilínea com velocidade constante. Então, assim, eu tenho um ônibus que está seguindo uma estrada reta e a velocidade constante. Você for lá no velocímetro do ônibus, está sempre marcando a mesma coisa. Por exemplo, sei lá, 70 km por hora. Aí aqui, verifique se um referencial fixo no ônibus é inercial ou não. Ok? Então, você vai fixar um referencial ali junto com o ônibus. Ali você bota no banco do ônibus, no referencial, pronto, por exemplo. Aí você vai verificar se o referencial é inercial ou não. Essa é a primeira coisa que eu estou pedindo aqui no problema, no exemplo. Aí a outra parte aqui. Verifica a mesma coisa, ou seja, classificar o referencial, no caso em que o ônibus estiver sofrendo uma frenagem brusca. Aí, vamos entender essa parte aqui. O ônibus está andando lá, né? Com velocidade constante.
Aí, de repente, aparece um jumento no meio da pista. Aí, o que o ônibus faz? Ele freia bruscamente. Aí, nessa freada brusca, esse referencial que está fixo no ônibus, durante o período que se está freando, o referencial continua sendo inercial ou não? Vamos verificar isto também. Olha aqui, pessoal. O nosso ônibus aqui, ele está na estrada aqui, a estrada retilínea, e ele está se movimentando nesse sentido aqui, ó, com velocidade constante, como eu falei. Nós vamos colocar, então, um referencial fixado no ônibus. Então, aqui, olha, por exemplo, boto um referencial aqui. Vou chamar esse referencial de S. Aí o ônibus anda e o referencial anda junto aqui também. Ó. Então, olha aqui, ó. Então isso aqui tá se movimentando. Está se movimentando aqui, olha. Aí eu tenho o nosso ônibus aqui, olha. Aí ele vai andando, ó. Tá vendo aqui, olha, andando com velocidade constante. E o referencial se movendo junto. Ok, pessoal? Então aqui. Vamos botar o nosso ônibus lá no lugar que estava. Para a gente voltar a fazer a análise aqui. Então pronto. Pronto. Eu quero saber se esse referencial S é um referencial inercial. Para isso, eu tenho que tomar um objeto que se move em relação... que eu trate o movimento do objeto em relação a S. Um objeto que se comporta como partícula livre. Então, vamos supor, por exemplo, que eu pegue dentro do ônibus, né? Uma mala solta no chão. Pronto. Não tem nada ali segurando a mala. Ela está lá no chão. Não tem ninguém puxando, não tem ninguém empurrando. Ela está solta no chão. Então, vamos pegar aqui, dentro do ônibus, uma mala. Eu vou colocar aqui uma tinta de invisibilidade aqui, fora do ônibus, né? Para a gente ver dentro. Eu quero ver a mala dentro do ônibus, no chão. No chão do ônibus. Aí eu vou colocar aqui. Então, aqui, olha. Eu cortei aqui do ônibus a parte de cima aqui. Aí aqui é o piso do ônibus. Aí tem uma caixa solta aqui. Essa caixa solta, que é uma mala solta, uma mala, pronto. Ela vai se comportar como uma partícula livre. Que assim, não tem nada que puxe ela está totalmente solta. Então, basicamente, as forças que tem nessa mala, né? Aqui, olha. Deixa eu botar aqui, vou colocar aqui a alça nela, pá. Pronto. A alça aqui da mala, pronto. Agora tá com cara de mala aqui. Aí são duas forças que atuam nessa mala. Basicamente, o peso da mala. O peso da mala é a força com que o planeta Terra exerce na mala, né, através da gravidade. É a força da gravidade aqui. Aí eu vou chamar esta força de F1. Aqui, olha. Eu vou chamar essa força de F1. E tem outra força, que é o seguinte. O piso do ônibus aqui, ele impede que a mala caia. Se tivesse um buraco aqui, ela caía aqui, ela descia.
Porém, você tem piso aqui. Aí qual é o papel do piso? Impedir que segurar o objeto ali, impedir que ele caia. Então, o piso aqui, ele faz uma força contrária, que a gente chama de reação normal da superfície. Aí essa outra força aqui, olha, ela vai atuar aqui. Eu vou chamar esta força de F2. Aí, para simplificar aqui o problema, eu vou considerar isso aqui, esse piso aqui, liso. Muito liso aqui esse piso, um piso liso. Para desconsiderar outro efeito, que eu vou falar mais tarde nas próximas aulas, que é o atrito. Então aqui, olha, pessoal, são essas duas forças que atuam na mala. F1 aqui, olha, vou colocar aqui. F1 é o peso e F2, reação normal da superfície. Esse F1, quem faz essa força F1 sobre a mala é o próprio planeta Terra, através da gravidade. E essa força F2, quem faz na mala, é o piso aqui, a superfície do piso. Então aqui, ó, aqui é o peso e reação normal de apoio. Essa reação normal de apoio, ela é sempre perpendicular à superfície de contato aqui com o objeto. E essas forças se equilibram, porque se elas não se equilibrassem, essa mala ela tinha um movimento vertical, ela se movimentaria verticalmente aqui. Então, eu concluo aqui que F1 mais F2, que é a força resultante, vou chamar de F, isso aqui é nula, a força resultante. Então essa mala ela se comporta como uma partícula livre. Então vamos às informações aqui. Força resultante é o quê? 0. E a velocidade? Qual é a velocidade com que a mala está? Se eu considerar aqui em relação ao referencial fixo no ônibus, a velocidade é 0. Algo que acontece. Nós vimos que, num referencial inicial, uma partícula livre ela tem velocidade constante. Então aqui, olha. Essa aqui é a condição para a mala ser uma partícula livre. E aqui é a sua velocidade, a velocidade nula. Então, isso aqui é os requisitos para que o referencial seja inercial. Na partícula livre, a velocidade ser constante. Aí aqui, olha, a velocidade ser sempre nula é uma velocidade constante. Então aqui, o referencial é inercial. Agora, o que acontece, pessoal? Se esse ônibus lhe dá uma freada brusca, o que acontece com a mala? Se essa mala estiver solta, ela continuará indo para frente. Porque aqui, olha, não tem nada segurando a mala aqui, né? Aí o ônibus freia. Aí só que a mala continua tem a tendência de ter o movimento original do ônibus pela inércia. Aí o que acontece? Se eu for ver esse movimento da mala em relação
Ao referencial fixo no ônibus, o que acontece? Antes da freada, a mala ela estava em repouso com relação ao referencial S. E quando ocorre a freada, né, até o final da freada, a mala ela adquire uma velocidade. Ela é acelerada, porque ela estava em repouso e adquire uma velocidade, né? Aí ela ganhou uma aceleração. A velocidade não é mais constante. Aí o que acontece? A mala se comporta como uma partícula livre, porém não tem a velocidade constante. Aí, nesse caso, durante o período da frenagem, o referencial S ele é não inercial. Então, aqui, olha, eu coloco a conclusão aqui do que acontece quando o ônibus freia. Se o ônibus sofre frenagem, a mala acelera em relação a S. Sendo assim, sua velocidade não é constante em relação a S, enquanto ocorre a frenagem, ou seja, no intervalo de tempo em que o ônibus está freando. Aí, nessa situação, o que acontece? A mala é uma partícula livre, se comporta como uma partícula livre, né? Porém, ela não está com velocidade constante. Então, o referencial S aí, nessa situação, é não inercial. Tem uma coisa interessante que acontece quando estamos considerando movimentos em relação a referenciais não inerciais, que é o seguinte. Eu vou colocar aqui uma situação parecida aí da freagem do ônibus. Imagina lá que você está no ônibus, né? Você, passageiro do ônibus. Aí o que acontece? O ônibus freia. Dá uma freada brusca. O que acontece com você, passageiro, se não estiver segurando nada? Você é lançado para frente. Isso é o que você observa, né? Dentro do ônibus, quem estiver dentro do ônibus vê que o passageiro que está solto, se você é um passageiro solto que não está segurando nada, é lançado para frente. Porém, na verdade, não é isso que acontece. Um observador que está fora do ônibus observa o passageiro lançado pela frente, continuando o movimento que o ônibus tinha antes de frear. É porque quem está dentro do ônibus ali, a tendência é continuar o movimento do ônibus. Então o ônibus freia, né? Só que, assim, como é que podemos dizer? Não comunicou isso ao passageiro que está solto. Então ele continua o movimento. Aí quem está dentro tem a impressão de que ele foi lançado. Aí, o que acontece? Quando nós temos movimentos em relação a referenciais não inerciais, que é o que acontece com o referencial fixo no ônibus, quando ele freia, ou quando acelera também, quando ele está no repouso e dá uma acelerada, o referencial fica sendo não inercial. Aí, neste caso, surge o que chamamos de forças de inércia. O que são essas forças de inércia? São esses efeitos que surgem no momento que o referencial passa a ser não inercial. Esse efeito, essa força. É uma força que não existe de verdade, mas o efeito existe. Esse efeito de lançar para frente existe. Aí acontece algo parecido também, pessoal. Por exemplo, você pega esse mesmo ônibus e imagina que ao invés dele dar uma acelerada ou uma freada, ele faz uma curva muito fechada e rápida. Então imagina, ele fez a curva lá. Aí no momento em que houve a curva, o que acontece? Você tem a tendência, se você estiver solto, né? Sua tendência é seguir em frente e não fazer a curva. Aí o que acontece? Em relação ao referencial do ônibus, você acelerou e aí o referencial deixou de ser inercial, ele passou a ser não inercial, né? Aí no momento em que ele se tornou um referencial não inercial, surgiu também o efeito de inércia de você ser lançado, não seguir o movimento que o ônibus fez a curva, mas ser lançado para frente. Sair pela tangente, como a gente diz na linguagem comum. Aqui, pessoal, um exemplo para a gente refletir sobre esse conceito de referencial inercial ou não inercial.
Aqui, ó. Considere um elevador no alto de um arranha-céu de 60 andares. Então aqui, olha, a gente imaginou aqueles prédios muito altos que tem nas grandes metrópoles, os arranha-céus. Aí eu considerei aqui 60 andares, para dizer que ele é muito alto. Aí continuando aqui. E por algum azar, o cabo do elevador se rompa. Então imagina a situação. Você tem lá o elevador lá em cima no alto do prédio e o cabo do elevador que segura o elevador, o cabo se rompe. Ocorrendo então a queda livre deste. Olha que coisa terrível. O elevador começa a cair lá do último andar até atingir o chão. Aqui, olha. Discuta então se um referencial fixo no elevador é inercial ou não. Então vocês vão usando essa definição que a gente colocou de referencial inercial e não inercial para saber se esse referencial fixo no elevador em queda livre é inercial ou não. Bem interessante esse problema. Então vou deixar isso aqui como exercício para vocês. Aí depois eu vou discutir melhor esse problema aqui para ficar bem entendido como se resolver ele. Finalmente aqui, pessoal, vamos falar da segunda lei de Newton. Então, vamos já enunciá-la. Eu quero lembrar o que a gente viu há pouco tempo nessa aula sobre como se dá o momento linear de uma partícula livre quando esse movimento está considerado em relação ao referencial inercial. Então aqui, olha, eu vou ter um referencial. Imagina aqui que eu tenho um referencial S. Aqui, pessoal, um referencial S inercial. E aqui eu tenho uma partícula livre. O que foi que nós aprendemos quando uma partícula livre se move em relação a um referencial inercial? Então aqui, olha, eu tenho o vetor momento linear, que é a multiplicação por escalar do vetor velocidade instantânea vezes a massa, com a massa. E nesse caso, o que acontece com a partícula livre que se move em relação a um referencial inercial, P não varia. Não varia no tempo. Essa é uma das conclusões mais importantes de você ter uma partícula livre que se move em relação ao referencial inercial. Agora, eu faço a seguinte pergunta. O que acontece com o momento da partícula, de uma partícula, quando se move em relação ao referencial inercial, quando ela não é mais livre, quando surge uma força resultante sobre ela? Isso é a condição para a gente enunciar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton vai dizer o que acontece com a partícula que se move em relação ao referencial inercial quando se tem uma força resultante atuando sobre ela. Eis a pergunta aqui. O que acontece quando surge uma força resultante na partícula? Partícula esta cujo movimento está sendo considerado em relação ao referencial inercial. A resposta é a seguinte, pessoal. Enquanto a partícula, quando não tem força resultante, quando ela está livre, o momento não varia no tempo.
Quando surge uma força resultante, o momento varia no tempo. É isso que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho uma bola, coloco uma bola de futebol no chão. Ela está sem força restante sobre ela. Ela está em repouso. Aí o que acontece quando eu chego lá e chuto a bola, ela sai do repouso. Então o momento linear da bola, que era nulo, passou a ser não nulo, ganhou um momento linear. Então o seu momento variou no momento, no intervalo em que a bola foi chutada. O que acontece, por exemplo, também, pessoal, imagina que eu estou em casa, aí eu tenho o sofá lá na sala. Aí eu vou trocar o sofá de canto. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou empurrar o sofá. O sofá está inicialmente em repouso. Aí eu vou empurrar o sofá, eu tirei ele do repouso. Então o sofá ganhou um momento linear. Então o momento linear do sofá variou pela ação da força que foi colocada no sofá para empurrá-lo. Mesma coisa com a geladeira. Eu vou tirar a geladeira do canto e vou botar em outro lugar. Aí quando eu empurro, quando eu coloco a força, né, vai ter a variação no momento linear da geladeira, que estava antes em repouso e passou a estar em movimento. Vamos colocar aqui um exemplo também do mundo fictício dos super-heróis. Acho que muita gente aqui já viu aquela cena clássica lá do Superman, né? Ele tá lá vê um trem bala, muito rápido. Aí ele vem lá com velocidade constante. Aí só que numa parte do trilho, lá na ponte, o trilho tá quebrado. Aí se o trem passar ali naquela parte quebrada, ele vai cair e vai ter uma tragédia ali. Aí o Superman vê, aí o que é que faz? Ele vai lá quando vê um trem, né? Aí ele se coloca de frente pro trem e empurra o trem. Aí o que acontece quando o Superman vai empurrar o trem começa a frear até que ele para, né? Aí o que acontece, enquanto o Superman está colocando a força lá no trem para empurrá-lo, o momento linear dele variou. O trem estava com um grande momento linear porque ele estava muito rápido, né? Aí quando ele ficou mais lento, a intensidade do momento linear diminuiu pela ação da força. Então, pessoal, basicamente, o que uma força resultante provoca na partícula é a variação do seu momento linear. Então, aí eu posso enunciar agora a segunda lei de Newton. Eis aqui o enunciado da segunda lei de Newton. Dado uma partícula que se movimenta em relação referencial inercial, cuja força resultante é F, ocorre que a força resultante ela corresponde à taxa de variação no tempo do vetor momento linear. Aqui eu tenho um vetor momento linear, né? Aí esse dp é a variação infinitesimal do momento linear e dt o intervalo de tempo infinitesimal. Isso quer dizer que, se a força atua na partícula durante o intervalo de tempo infinitesimal dt, então o momento da partícula durante esse intervalo de tempo infinitesimal ele varia por um dp, seu momento linear. Eis então o conteúdo da chamada segunda lei de Newton. Então, isso quer dizer que eu tenho uma partícula sob a ação de uma força resultante e o papel dessa força resultante é causar a variação no momento linear da partícula. Então, aqui, olha, a gente pode discorrer mais sobre essa segunda lei, né? Aí, aqui, olha,
sendo P, o momento linear, né, definido por mv. Aí o que vai acontecer aqui? Isso implica que dp, ou seja, a variação infinitesimal do momento linear da partícula, é o quê? É a variação infinitesimal de mv, onde m é a massa da partícula e v sua velocidade instantânea. Aí o que acontece aqui, pessoal? A massa é constante. Ela pode sair aqui da variação infinitesimal. Aí vai ficar assim, olha. É m dv. Aí aqui, olha, a força é igual a m dv sobre dt. Isso aqui, pessoal, isso aqui é equivalente a dizer que, olha só, dv dt, como a gente viu lá quando estudou cinemática da partícula, ou seja, a variação infinitesimal de velocidade pelo intervalo de tempo infinitesimal, isso aqui corresponde à aceleração instantânea da partícula. Então, a força resultante é igual ao quê? A massa vezes a aceleração. Então, aqui, quando eu coloco o momento linear, né, na sua forma, sendo a massa constante, então isso aqui é equivalente a escrever dessa forma aqui, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração da partícula. Aí eu interpretei como a segunda lei de Newton, que a força resultante causa uma variação no momento linear da partícula. Mas considerando a massa constante, isso é equivalente a dizer que a ação da força resultante na partícula provoca nesta uma aceleração. Por fim, pessoal, nós vamos aqui tratar da terceira lei de Newton. Aí as aplicações da segunda e terceira lei de Newton, eu vou deixar para as próximas aulas. As próximas aulas eu vou tratar só de aplicações. Então vamos ter várias aplicações envolvendo a segunda e a terceira lei de Newton. Vamos tratar aqui da terceira lei de Newton. Eu vou colocar o enunciado da terceira lei e vou dar alguma justificativa do porquê a terceira lei de Newton é válida. É válida no boa parte dos movimentos envolvendo as partículas clássicas. Porque a validade da terceira lei de Newton tem algumas exceções, mas eu não vou entrar nesses casos. Vejamos aqui o conteúdo da terceira lei de Newton. Dadas duas partículas interagentes entre si, que chamaremos, eu vou dar um nome a essas partículas, para fixar as ideias aqui, que chamaremos respectivamente de partícula 1 e partícula 2. Se a partícula 1 exerce uma certa força sobre a 2, a partícula 2 exerce sobre 1 uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário à força que recebe de 1. Basicamente é o seguinte, pessoal. Eu tenho lá as duas partículas, né, que interagem entre si. Se uma partícula faz uma força sobre a outra faz a mesma força sobre a primeira, só que em sentido contrário. Então aqui, ó, por exemplo, aqui vamos colocar aqui o nosso referencial, ao qual, a partir dele,
nós tratamos o movimento, então o movimento será em relação a esse referencial, que eu vou chamar de S. Em geral, nós estamos tratando aqui de referenciais inerciais. Aí o que acontece? Eu tenho uma partícula que eu vou chamar de 1. E eu tenho uma partícula que eu vou chamar de 2. Elas podem, por exemplo, estar em contato. Por exemplo, você pode ter uma caixa em contato com a outra, aí eu empurro uma caixa, né? E a caixa empurra a outra. Ou pode, em certos casos, estarem à distância, como por exemplo, duas cargas eletrostáticas ou duas massas que interagem gravitacionalmente. Então, o que acontece? Vamos ler aqui, olha. Se a partícula 1 exerce uma certa força sobre a partícula 2, então, por exemplo, eu tenho esta força aqui, olha. Então, vamos colocar aqui. Essa força aqui eu vou chamar de F de 1, 2. Ou seja, a força que 1 faz em 2. Então, se 1 faz esta força aqui em 2, então, no mesmo instante, 2 faz uma força em 1, que é o mesmo módulo, ou seja, um vetor força com a mesma intensidade, a mesma direção e o sentido contrário. Então, vai ser assim, olha. Aí eu tenho aqui a força que 2 faz em 1. Que essas forças, elas têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos contrários. E uma das forças é exercida numa partícula e a outra força na outra partícula. Elas são exercidas. Esse par de força que a gente chama par ação e reação, ele é exercido em partículas diferentes. Aí aqui, olha, F de 2, 1 é igual a menos F1, 2. Essa é a lei conhecida também por lei da ação e reação. Então, esse efeito aqui da terceira lei de Newton, você observa, por exemplo, imagina que você tem dois patinadores. Aí, dois patinadores, um de frente para o outro. Aí um patinador, ele pega suas mãos, encosta na mão do outro patinador e ele empurra o outro patinador. O primeiro patinador empurra o segundo patinador. Ou seja, ele exerce uma força sobre o segundo. Aí o que acontece? Ao mesmo tempo em que ele empurra o segundo patinador, ele é empurrado de forma igual pelo segundo. Então, quando ele coloca a força para empurrar o outro patinador, ele é ao mesmo tempo empurrado para trás. Então, ele empurra o patinador no sentido da frente dele e ele é empurrado para trás. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando uma pessoa vai empurrar uma parede. Então, quando a gente empurra uma parede, o que acontece? A gente coloca uma força sobre a parede, através das nossas mãos. Só que, ao mesmo tempo em que eu empurro a parede involuntariamente nos empurra também, em sentido contrário. Então, quando eu empurro a parede, eu estou indo para trás. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu coloco a força na parede, a parede coloca sobre mim uma força igual a que eu estou colocando sobre ela,
mesma direção, só que em sentido contrário. Ok, pessoal, então eu vou terminar por aqui. E eu vou fazer as aplicações, tanto da segunda lei de Newton como da terceira lei de Newton, nas próximas aulas. Aí provavelmente nós teremos mais umas 3 aulas só de aplicações das leis de Newton. Ok, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima aula.